Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Chema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Chema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Chema. Todos os dias eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando a palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana a gente está falando sobre a vida de um missionário, a seu chamado, a sua vocação, o propósito. A nossa intenção aqui durante essa série é trazer para a igreja, trazer para o missionário do que diz respeito o que é um missionário em campo, como se inicia todo esse processo. E ontem a gente deu algumas orientações com bem forte, porque tem alguns pontos que vai diferenciar muito a vida de um missionário comum. Eu falei ontem que o missionário que tiver apenas compaixão e não tiver um entendimento bíblico para cada ação dele, se não tiver um discernimento bíblico para cada motivação dele, ele apenas será um religioso carismático. Não, compaixão e sem entendimento bíblico é um religioso carismático. Tem muitas pessoas fazendo isso. Então, se o missionário ele é apenas um cara cheio de compaixão e não tiver bases bíblicas, não tiver a doutrina da palavra de Deus na sua vida, não tiver discernimento, orientação, ele é mais um religioso carismático. Também falei que o missionário ele não deve andar segundo as necessidades, ele deve caminhar segundo os propósitos de Deus, porque necessidade existe em qualquer lugar, mas Deus sabe de todas as coisas. Então os propósitos de Deus são muito mais abrangentes, são muito mais relevantes do que qualquer necessidade. Então o missionário ele não anda segundo as necessidades, mas segundo os propósitos de Deus. E eu quero iniciar hoje pegando esses dois pontos que eu falei e trazer um terceiro ponto. O missionário ele não deve agir apenas por boas motivações, por boas intenções, né? Não adianta eu ter boas motivações e boas intenções se eu não tiver uma direção de Deus. Olha, gente, todos esses pontos que eu estou trazendo aqui, não é que eu aprendi no seminário, não é que eu fiz um curso. Deus me trouxe entendimento durante esses 20 anos em missões e durante ouvir pessoas e tem 30, 40, 50 anos. Então a gente vai aprendendo sim na prática, aprendendo que não adianta eu ter como missionário, eu ter apenas uma boa intenção para fazer a obra de Deus, não é apenas eu ter uma boa motivação para falar de Jesus, se eu não tiver uma direção de Deus. Então nem todas as boas intenções são direção de Deus. Diga isso Pedro. Pedro era um cara cheio de boas intenções, tentou ajudar Jesus de várias formas, né? Mas sempre ali Deus vinha e intervia Pedro, aí Pedro levava ali uma orientação bem forte. Entendia, Pedro, não é por boas intenções, né? É pela minha direção que as coisas funcionam. Então, o missionário ele não caminha por boas intenções apenas e nem por boas vontades, mas sim por direção de Deus, porque nem todas boas intenções são direção de Deus. Amém? Então, são esses pontos chaves que a gente vai aprendendo, que vai diferenciar no nosso dia a dia. Eu estou aqui contribuindo para aquele que está chegando, para aquele que já está no campo missionário e às vezes, como eu passei, ainda tem processo na minha vida que eu passo um pouco despercebido e perdido. E a gente vai aprendendo com os mais velhos. Então, isso faz parte de todo aquele princípio de chamado missionário. E no decorrer, né, do tempo a gente vai se fortalecendo mais. Mas deixa eu falar aqui, a partir do momento que eu começo a entender a questão dos propósitos de Deus na minha vida. Por exemplo, eu trabalhei aqui em Fortaleza por muitos anos em questão de missões urbanas, muitos anos mesmo. Você pode levantar uma comunidade perigosa aqui no estado de Fortaleza, aqui no município de Fortaleza e algumas regiões metropolitanas, que com o ministério que eu fazia parte, que era o HGO, Hip Hop Gospel Organizado, é um ministério que se iniciou em 2004, o próximo ano vai fazer 20 anos, e ali eu caminhei por muitos anos com esse ministério, juntamente com os demais irmãos, desenvolvendo missões urbanas. Então, a partir daí eu comecei a entender aos poucos os propósitos de Deus na minha vida. Eu não, de uma hora para outra eu decidi fazer um curso missionário, de uma hora para outra eu decidi viajar, não.
foi aos poucos, né? Começou pela igreja, fazendo uns trabalhos de evangelismo no final de semana. E, como eu falei, eu comecei a sentir compaixão por algumas coisas, mas muitas vezes desenvolvi compaixão apenas com ações carismáticas, sem direção de Deus. E aos pouquinhos eu fui entendendo o propósito de Deus na minha vida. Então, é de maneira gradual essas coisas funcionam, né? É gradual. Paulo não. Paulo foi um cara diferenciado e tem muitas pessoas que é diferenciado. Logo, Paulo foi entendendo o que Deus tinha. Mas quando a gente vai desmiuçar a história de Paulo, as coisas não funcionam de um dia para outro, não. Quando a gente vai cronometrar tempo, quando a gente estuda mais, Paulo chegou o momento que Paulo passou 10, 15 anos numa cidade. A gente acha que Paulo chegou hoje, plantou a igreja amanhã e depois fez discípulo e foi-se embora. Não, teve um processo na vida de Paulo ali. Paulo passou 2 anos numa cidade, 3 anos numa, mas não foi assim. Então, foi gradual a vida de Paulo. Pareceu repetindo, né? Porque Paulo não cessou, Paulo não parava. Então a gente acha que foi repetindo a vida de Paulo. E muitas vezes queremos ser Paulo. Tá aqui, tá acolá, implantar a igreja, desenvolver discípulo. Não, é de maneira gradual. Precisamos ouvir Deus para cada tempo. O missionário, para cada processo, precisa ouvir Deus. Por isso que eu estou falando, é 3 processos na vida do missionário. É ouvir Deus, obedecer e permanecer. Então, para cada processo, nós precisamos estar sensível à voz de Deus. Uma das coisas que o missionário precisa entender, meu irmão, mas também essa vai para a nossa vida completa, como igreja, como pastor, como pai, como mãe, como esposa, como liderança. Nós precisamos entender o tempo de Deus, quando Ele dá uma direção, uma palavra, né, sobre aquilo, não quer dizer que necessariamente vai acontecer de maneira imediata. Nós precisamos estar sensíveis para o tempo de Deus. Muitos missionários, eu vivi isso, achando que quando Deus dava uma palavra, já era imediato acontecer. Não. Vem a palavra e depois vem um tempo determinado para aquilo se cumprir. Assim foi a vida de Abraão, né? Um dos missionários mais clássicos que a gente tem da Bíblia, devido ao seu chamado. Abraão, Deus deu palavra e depois veio um tempo para aquela palavra se cumprir. Então nós missionários, se Deus falou, olha, eu estou te convidando a você ir para a Nação X, iniciar um processo de plantação de igreja, ou então um trabalho com as crianças, ou então um trabalho de desenvolvimento de tradução bíblica, onde o missionário tem um chamado desse específico, ele precisa estar sensível para Deus, porque isso não quer dizer que a partir do momento que Deus deu aquela direção, aquela palavra, vai vir logo a questão do tempo. Então, palavra e tempo em Deus, muitas vezes, a maioria das vezes, são distintos, são tempos diferentes. Eu me lembro que em 2012, eu estava em São Paulo, se não me engano, Deus me deu a palavra sobre Costa Rica. E ali eu fui orar, eu entendi que era um tempo que eu ia passar em Costa Rica. E eu comecei a me motivar ali, fiquei maravilhado, comecei a me organizar, a levantar sustento, a levantar mantenedores, recursos. E eu me lembro como fosse hoje. Eu entrei em contato com a base missionária da Jocum lá de São José, lá em Costa Rica, e eu entrei falando com a coordenação, ficou tudo ajeitado, preparei minha documentação, e quando eu ia comprar a passagem na segunda-feira, eu recebi um e-mail no domingo à noite da coordenação de lá, que a cidade tinha passado por um terremoto e toda a missão estava ali para ajudar a cidade, então não tinha como receber missionários para aquele projeto que estava para ser desenvolvido. Então foi antecipado aquele projeto e a cidade ia dar suporte, a missão ia dar suporte à cidade devido a um terremoto que aconteceu em São José. Então isso eu ia comprar a passagem na segunda de manhã e no domingo à noite eu recebi esse e-mail. E aí eu fui para Deus, Senhor, tu me falou que ia para Costa Rica e agora? Aí foi aonde que Deus me falou, olha, eu dei a palavra, mas o tempo não é agora, você que se precipitou. A palavra existe, mas o tempo você tem que esperar. Então o missionário precisa estar sensível nisso. Se Deus deu uma palavra para você, para o campo missionário, se Deus deu uma palavra para você para desenvolver um projeto relacionado à sua vocação, à sua bivocação, mas entenda que a palavra, mas também vem um tempo. Pergunta a Deus se o tempo é agora. Fique sensível para ver se funciona agora. Porque eu conheço muitos missionários frustrados e disse que Deus deu uma palavra para ir para aquele lugar e foi e teve que voltar logo. Muitos missionários frustrados que iniciou um projeto missionário, um trabalho de evangelismo, projeto social, desenvolvimento comunitário, uma implantação de igreja, mas não deu certo. Frustrado com Deus, porque disse que Deus deu uma palavra e não aconteceu. Mas justamente porque a palavra vem, mas isso não quer dizer que já é o tempo para se cumprir
aquela palavra, nós precisamos ouvir Deus para o tempo também. Amém? Pois graça e paz, hoje foi mais uma pincelada de uma direção para você que tem um chamado missionário, você entende essa sua vocação, você que é um bivocacionado, mas também abrange para todos os ministérios, como pastor, como outra liderança. Amém? Graça e paz, até amanhã!